Olá, queridos, boa noite. Eu sou Maria Salomão e nós vamos dar início ao nosso momento Perguntas e Respostas. Nossa primeira questão de hoje: o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Então, as coisas não funcionam bem assim, que o espírito escolhe o corpo, escolhe o gênero de vida, não é bem assim. Nós escolhemos o gênero de vida quando a gente tem condições de escolher. Quando nós não temos condições de escolher, quem escolhe por nós é aquele espírito protetor que cuidou da nossa encarnação, porque nós ainda não temos condições de avaliar o que é o melhor. Quando nós tivermos condições de avaliar o que é melhor, aí sim nós poderíamos escolher a nossa próxima existência e também as condições do nosso corpo. Mas as escolhas, nossa, elas vêm depois dos nossos méritos. A gente precisa ter mérito para poder opinar sobre as nossas provas. Nem sempre sabemos, mas a gente já sabe que a obrigação é que nós plantamos, a gente tem que colher. Questão número 2. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Sim, a união do espírito a certo corpo, por exemplo, a um corpo deficiente, tudo, é de acordo com aquilo que a gente fez no passado, de acordo com o nosso plantio, será a nossa colheita. E Deus, ele aplica a lei de igualdade para todos. Por isso que o amor cobre a multidão de pecados. Então, ame cada vez mais para a gente ter condições e estarmos aptos a poder, então, opinar nas nossas futuras reencarnações. Questão número 3. As músicas no plano espiritual são diferentes? As pessoas que gostam de música aqui são mais elevadas? As músicas, sim, são diferentes. No plano espiritual não tem funk, não tem essas coisas, pelo menos a nível de espíritos superiores. As músicas que a gente pode mais ou menos imaginar lá no plano espiritual que existe são as músicas clássicas, e ainda elas são mais elevadas do que essas clássicas que nós conhecemos aqui. As pessoas que gostam de música têm uma sensibilidade para isso, não significa que são espíritos mais evoluídos. A evolução do espírito, ela se dá pela moral e não pelos seus gostos. Questão número 4. Todos os médios podem ter todos os tipos de mediunidade? Não, nem todos os médios têm todos os tipos de mediunidade. Às vezes tem médium que tem só um tipo de mediunidade, só uma vidência, por exemplo. Aí vai depender do que esse médium, do que foi planejado para essa mediunidade nessa encarnação. Então, nem todos têm todos os tipos, não há necessidade de ter. Outros tipos de mediunidade hoje já são raras, como as mediunidades de efeitos físicos, não são mais necessárias para a época de hoje. A mediunidade, ela é um resgate dos nossos erros do passado, uma forma de nós estarmos resgatando com amor. Questão número 5. Em uma reunião mediúnica, o médium pode ficar isolado? Em uma reunião mediúnica, se o médium ficar isolado, é porque ele não está preparado para aquela reunião mediúnica, nem apto àquela reunião mediúnica. Aí a espiritualidade isola ele para que não atrapalhe o restante do grupo. Então, nesses casos, sim. E é nesses casos que isso pode acontecer. Questão número 6. Nossos filhos e suas perturbações são heranças nossas? De forma nenhuma. Assim como nós não herdamos nada de Adão e Eva, os nossos filhos também não herdam de nós essas questões de perturbações. As nossas perturbações, elas são heranças nossas mesmos, de acordo com os nossos erros aí do passado. Então, a gente traz conosco, quando reencarnamos, irmãos que nos acompanharam aí durante uma trajetória. E esses irmãos, eles podem ser tanto irmãos que vêm contribuir para a nossa evolução, quanto irmãos que vêm cobrar aí os nossos erros, o que geram perturbações, o que geram traumas.
E isso não é herança nem de pai nem de mãe. Isso são questões individuais da trajetória do espírito inteligente. Questão número 7. A alma e espírito é o mesmo? Alma é o espírito encarnado. Só nomenclatura que muda, né? Quando o espírito está encarnado, se chama alma. Quando nós deixamos esse corpo, aí já é espírito. É uma questão só de nomenclatura, tá? Questão número 8. Não sei como me comunicar com meus guias espirituais ou o meu mentor. A gente fala com o nosso orientador espiritual ou aquele irmão espírito protetor responsável pela nossa encarnação através dos nossos pensamentos. São nossas conversas, é uma oração que a gente fala com o nosso mentor espiritual. Nem sempre nós vamos ouvi-lo. Ou se não, tem gente que passa a encarnação inteira e não ouve nada do seu mentor espiritual. Não é isso que é importante. Basta saber que ele existe. A gente vai sempre receber as forças, as boas vibrações, mostrando que ele está conosco, mas nem sempre ele vai falar alguma coisa para nós, que às vezes não é necessário. Questão número 9. O Espiritismo aceita a homossexualidade? O Espiritismo, meus irmãos, ele é uma religião que ele explica tudo. Então, também uma filosofia e uma ciência. E através disso explica tudo o que acontece conosco, assim como as questões da homoafetividade, que são irmãos que reencarnam para passar essa prova, que não é nada fácil, mas que são iguais a todos nós e que merecem o nosso respeito e merecem ser felizes da forma que acharem. O que não é positivo é nós entrarmos em uma promiscuidade. Aí isso não é positivo nem para o homoafetivo, nem para quem não é homoafetivo. O homoafetivo são irmãos nossos, iguais a nós, não tem nem o que falar. Simplesmente estão passando por uma prova, assim como a gente passa pela prova aí, às vezes, da droga, do álcool, muitas coisas, são provas. Então, são provas que nós devemos estar juntos, são pessoas maravilhosas e o Espiritismo não tem nada a dizer a isso respeito. Simplesmente explicar que são espíritos que reencarnaram para enfrentar essas provas, para trazer também para o mundo esses exemplos, para que nós possamos aprender a amar a todos e também para que eles possam aí resgatar o seu passado e também tenham o direito de ser feliz. Questão número 10. Qual o motivo de reencarnar se voltamos sem experiência nenhuma de vida? Quem falou para você que fez essa questão que nós, quando reencarnamos, não voltamos com experiência? Vocês comprovam isso no nascimento dos bebês que estão hoje em dia. Já nascem sabendo muito mais do que nós, quando fomos bebês. Já nascemos com muitas experiências vindas de outras vidas. A gente passa também por experiências no mundo espiritual e a gente nasce um espírito diferente. E aí a gente vai se moldando com as reencarnações, com as práticas da vida na Terra. Então, é preciso nascer, renascer, nascer e renascer, morrer, nascer e renascer, e assim progredir. Essa é a lei. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Em mais um momento perguntas e respostas, estejam sempre conosco. Um grande abraço.